mas é normal, né? A gente não acorda todo dia de bom humor, é normal. Mas se você tem que entender que aquele dia é um dia à parte, né? Você sabe. Porque, pessoal, é ordem e caos, né? É o que nem que eu falo, a lei do ritmo, né? Pro pessoal aí do Mente Ninja que a gente falou hoje à tarde, né? O Caibalion, é a lei do ritmo, tudo está em movimento. Então tem dias e dias. Só que ao mesmo tempo, cada vez mais o que? Você vai construindo, você vai criando, você vai abrindo oportunidades. E isso faz com que, peraí, acho que meu temperamento é mais alegre, mas hoje, por causa disso, aconteceu aquilo. É que tem muita gente, pessoal, que assim, eu não sei quem que eu sou, eu não sei se eu tô agindo do jeito que eu agiria. Aí, muito cuidado. Se você nem sabe qual que é o seu temperamento, não dá pra gente falar, por exemplo, analisar friamente que você é uma pessoa feliz, uma pessoa infeliz. Tem que analisar, entendeu? E muitas vezes essa análise, na verdade, que você tem que fazer com você não tá fazendo. É um dever de casa, que nem, por exemplo, anotar no caderninho aí, né? Tem gente que tá anotando, tem gente que não. Né? Por que eu falo de anotar no caderno? Não é para mim, pessoal, é para você. Aqui é uma oportunidade do seu crescimento. Né? Tudo gratuito. Aqui eu estou possibilitando isso através da empresa. Estou investindo tempo, dinheiro, trabalho para que você tenha uma transformação. Por isso que é tão importante. Eu estou aqui, ó, 100%, 230, sei lá, 600 mil por hora aqui para ajudar você. E você? Tá também nessa mesma vibe? Né? Presta atenção nisso, tá bom? Terceiro aspecto, né, que as emoções elas influenciam a gente é a sua personalidade, né? Então a gente fala de persona. Quem é você? Né? Como que é o seu corpo? Como que você age? Qual que é a sua pompa? Então qual que é a sua aparência? A forma que você anda, a forma que você se mexe, a forma que na verdade você visualiza as coisas, a maneira que você conversa com as pessoas, a forma que você gera, por exemplo, valor para as outras pessoas, no seu trabalho, na sua família, com as pessoas que você ama, as pessoas que você não gosta também, né? O grande lance, pessoal, é você analisar. Você tem uma personalidade e nessa personalidade é você. Então, muitas vezes você tem que o quê? Prestar atenção. Quem que eu sou? Então, essa personalidade, que lógico, ela não é estática, ela não é parada, né? Cada dia você vai descobrindo um pouquinho a mais. É como a cebola lá, o pessoal que me ajudou aquele dia, das camadas. Você vai cada vez o quê? Entrando nisso. E aí você vai descobrindo, caramba, eu insisti por anos fazendo isso e vi que, na verdade, isso aí só estava o quê? Me prejudicando. E aí você vê, eu tenho uma personalidade forte, né? Eu tenho uma personalidade que sabe o que faz, mas todo mundo ao meu redor estava querendo me podar, falando que eu era fraca, falando que eu era fraco, que na verdade não tinha conhecimento, que não tinha, por exemplo, capacidade. Então você vê, por exemplo, seu valor. E nessa autodescoberta, nessa expansão da consciência, você começa a entender, caramba, a minha personalidade é diferente do que eu pensava. E aí, no caso, as coisas elas começam a direcionar de uma outra maneira, tá bom? Quarto aspecto aí que no caso tem a ver, né, com a sua emoção. O que as emoções influenciam? Quarto é disposição. Então vamos pensar, pessoal. Disposição tem a ver com você se dispor a fazer alguma coisa. Então tem a ver com o aspecto de você crescer, de você expandir. Então vamos pensar. Se você nesse exato momento está vibrando, né, tanto em termos de frequências vibracionais, ondas menores, então de baixa vibração Hertz, vamos pensar, você o que? Está vibrando no medo, você está vibrando na tristeza, no vitimismo, você está vibrando na dor, né? Ao contrário, se você está vibrando positivo, né, cada vez mais em contato com o campo quântico, como a gente fala, você cada vez o que? Está vibrando felicidade, amor, alegria, né? Você está vibrando uma conexão, né, divina, você está vibrando cada vez mais algo mais próximo da onde você quer estar, tá bom? Sempre, né, no caso, todos os dias. E aí, no caso, isso gera o que? Uma disposição dentro de você. Então, por exemplo, se você, na verdade, vibra muito essas frequências mais baixas, você não vai ter muita disposição. Tanto que se a gente pensar em termos até de co-criar doenças, porque é isso que acontece muitas vezes, o que acontece? Você está ali, né, ansiedade, ai, será que isso vai acontecer? Né? E aí tem um monte dos especialistas de plantão aí, né? Sempre, nossa, tem um monte de especialista agora. Parece que agora a mãe de Iná aí tá nas televisões, né? Lembra da mãe de Iná? Aquela que fazia previsões e acontecia? Pois é, agora parece que duplicou, né? Triplicou, vezes 10. Só tem mãe de Iná nos noticiários, nos jornais, nas redes sociais.
Todo mundo sabe o que vai acontecer. E não importa, né? Para que mecânica quântica? Né? Para que imprevisibilidade? Para que incerteza se todo mundo sabe o que vai acontecer, né, pessoal? E aí o que acontece? Você começa a acreditar nessas mães de Ná e nesses especialistas, e aí o que acontece com você? Tua frequência baixa, sua disposição acaba. Você o que? Começa a vibrar no medo, né? Começa a vibrar na tristeza. Ah, meu Deus, vai ser pior, apocalipse, né? Tem gente que tá achando que é o apocalipse. Pessoal, cá convenhamos, né, pessoal? A gente tem que analisar no atemporal. Por isso que eu sempre falo, vai estudar história, vai procurar as antigas civilizações. Nesse final de semana, ó, eu estudei pra caramba em relação a isso também, né? Porque eu gosto de estudar, sempre tá crescendo, até para ajudar vocês aqui, né, a crescer. E aí, quanto mais a gente se alinha, quanto mais a gente vê, caramba, já teve coisa pior do que tá acontecendo. Por mais que as pessoas acreditem, mas as pessoas o que têm memória curta. Elas não gostam de estudar, né? Não é só no Brasil, não. É normal. As pessoas gostam o quê? De serem manipuladas. Ponto. Porque se a massa tivesse acordado, já teria visto o que está acontecendo. Né? A gente já sabe, pessoal. A gente está falando isso. Até semana passada a gente falou sobre isso também, né, do documentário lá. Cada vez mais que você se abre, e todo mundo aqui está sendo privilegiado, porque tem muito conhecimento aqui que eu passo apenas nos treinamentos fechados, como, por exemplo, na academia da alquimia da mente. Né? Cada vez mais que você se abre, cada vez mais você entende, caramba, peraí, alguma coisa está sendo, como fala, criada para eu não vibrar o que eu gostaria. O que será isso? Né? Essa minha disposição não está tão alta, né? E aí, vai ou não vai? Né? Tá bom? Quinto, né? Então, quinto aspecto de como as emoções influenciam você é a criatividade, tá? E agora, pessoal, no que a gente está enfrentando, né, nesse momento atual, você percebe que muitas pessoas o que estão sendo muito criativas. E eu até estimulo isso no sentido, isso já faz anos já, né? O pessoal já me conhece, sabe disso. Mas basicamente o que? É de você, na verdade, entender, né, que você precisa ser criativo sempre. Porque se você estiver no momento presente, prestando atenção aqui em mim, prestando atenção no que a gente está falando, porque a gente está na mesma vibe, as pessoas que estão assistindo agora estão também ouvindo, estão sentindo cada vez mais. É isso que eu quero na minha vida, eu quero algo diferente, eu quero algo que me fortaleça. Você sente o quê? Eu preciso fazer algo novo, eu preciso fazer algo na minha vida. É emprego? É criar uma nova renda passiva, é procurar sobre, sei lá, marketing digital, internet. Eu vou fazer isso. Eu vou procurar sobre física quântica, eu vou fazer isso. Eu vou procurar sobre alquimia da mente, eu vou fazer isso. Eu vou procurar sobre neurociência, eu vou procurar isso. Entendeu? E aí, no caso, uma coisa puxa a outra. Novamente, a gente gera o quê? Movimento. Quando você gera um movimento dentro do seu corpo, novamente, mas você tem consciência do seu movimento, as coisas começam o quê? A trilhar um caminho que você deseja, ao invés do quê? De você ser manipulado e ter suas emoções manipuladas também. Lembrando, pessoal, o jogo das emoções, você mexe com a sua química, tá? Porque você mexe com química, você mexe com elementos, ingredientes, tá? Esses ingredientes, no caso, eles são potencializadores. Por exemplo, uma mulher, quando ela está em TPM, ela tem cólica. E tem mulheres, e aí as meninas podem falar isso melhor do que eu, vocês sabem, tem gente que precisa tomar remédio, porque a cólica é tão forte, que não aguenta. Às vezes desmaia. Tem mulher que tem cólica assim. O que é isso, pessoal? É química. É química corporal. Entendeu? É química corporal. Então, assim, é a mesma coisa, por exemplo, se você beber muito, você vai dar, como fala, WO, você vai cair no chão. Né? Você vai precisar de, sei lá, como chama? Tomar açúcar, né? Porque como chama? Esqueci agora. Glicose, né? Tem gente que, como alcoólico, né? Os excessos fazem com que o seu corpo que não consigam, né? Não consiga voltar, né? Porque é tanta química. Então, se você não der valor a isso, parece que você o quê? Não está entendendo ainda. Que é uma alquimia mesmo. Seu corpo é alquímico. Se você não tiver os elementos certos, você vai dar WO, você vai cair no chão, né? Presta atenção. Então esse lance da criatividade agora está sendo o quê? Obrigado, pessoal da glicose. Deu um branco em mim, pessoal. Obrigado. Às vezes eu vou lembrando de outras coisas para tentar exemplificar e esqueço, beleza? Obrigado. Então, criatividade, pessoal, é algo que as emoções ajudam. Então, se você, por exemplo, está vibrando alegria, vibra. Às vezes, se você está de mau humor, né? Ou mesmo não foi um dia daqueles,
Vê alguma coisa engraçada, porque vai te ajudar a ser mais criativo e sair do seu padrão, né? Isso é muito falado na PNL, Programação Neurolinguística. Mas enfim, você altera a sua alquimia bioquímica no seu corpo, tá bom? O sexto e último aspecto que eu falei que eu vou falar das emoções, como as emoções influenciam você, tem a ver com a sua própria motivação, né? Então tem um motivo para a ação, né? Que vem de motivare, né? De criar um motivo. Então a motivação, as emoções, elas geram, né? Vamos chamar, as suas emoções. Mas é como se fosse um casamento, precisa um do outro, né? Se você não tem emoções qualitativas, então vamos pensar uns hormônios aí, serotonina, endorfina, ocitocina, neurotransmissores também, anandamida, adrenalina. Se você não tem algo assim nesse aspecto, com certeza o que? Vão ser mais tóxicos. Como, por exemplo, a gente pode falar do cortisol, né? Então, o hormônio do estresse. O estresse é importante para você, guarda isso. Só que pouco estresse ou muito estresse, né, são os excessos, né? Então são os extremos, essas são as polaridades. Muito estresse é o quê? Você o quê? Poder ter um transtorno de ansiedade, você poder ter uma arritmia cardíaca, uma taquicardia, você, por exemplo, ter um ataque de pânico, né? Pouco estresse, às vezes, é o quê? Gera depressão, tristeza, nada está acontecendo na minha vida, né? Então preste atenção, esse jogo das emoções é um jogo alquímico. Entendeu? Por isso que eu falo, alquimia da mente, pessoal, você precisa aprender, né? Para que te ajudar a você dominar isso. E quando a gente percebe isso, caramba, peraí, quem está dominando isso? Quem está criando? Quem está co-criando esse hormônio? Sou eu. Quem está co-criando esse neurotransmissor? Sou eu. Entendeu? E aí você começa a prestar atenção, caramba, o que eu estou pensando nesse exato momento? E aí você começa a pensar a origem da sua emoção.